Muito bem, antes de ler o texto, eu queria pensar com você nas realidades que nós estamos enfrentando nesses dias, né? Esses dias tão difíceis, esses dias de pandemia, esses dias de dificuldade, já são quase 3 meses afastados da convivência física próxima das pessoas, e a gente tem que se adaptar a essa nova realidade, o novo real, o novo normal, né, como as pessoas dizem. Mas tem algumas coisas que precisam ser muito bem amarradas e pontuadas em nossas vidas. Quando a gente está sozinho, quando a gente está em casa, quando a gente não tem tantas tarefas para executar no dia a dia, e graças a Deus não tem sido o meu caso, mas às vezes a gente não sabe o que fazer, o que pensar e como administrar os sentimentos que brotam do nosso coração. Foi por isso, e pensando nisso, que eu queria compartilhar com você um trecho da Palavra de Deus que eu acho que representa muito bem o que nós estamos enfrentando nesses dias. Assim, eu fiquei pensando muito na história, no que a gente tem hoje, né? Na nossa igreja, a gente tem a bênção de ter, por exemplo, o pastor Novaes respondendo as perguntas, ele participando das lives, ele todo dia de manhã mandando a fé no tempo da pandemia. Eu fico impressionado com isso, mas existe uma história por trás disso. Não sei se você tem consciência disso. Existe uma história, existe um legado que tem sido deixado pelo Senhor para nós através da vida dele. A mesma coisa acontece com quem trabalha com música. A gente vê às vezes apresentações tão extraordinárias, tão maravilhosas, mas existe uma dedicação ali. Existe algo por trás que a gente não vê. E aí é muito interessante quando eu trabalho com desenho, eu fico pensando nisso. Uma vez procuraram Pablo Picasso e falaram assim: faz um quadro para mim. Ele do jeito que ele era, ele falou assim: tá bom, eu faço o quadro para você, volta daqui a um mês. Aí ela falou: um mês? Tudo isso? Ficou, a mulher, muito dinheiro, né? Ficou muito impressionada pedindo um mês. Aí faltando um dia ela falou assim: posso ir buscar o quadro? Aí ele falou: pode sim, venha hoje à tarde que eu vou te dar o meu quadro. E aí cobrou um dinheiro muito alto para o quadro, a mulher ficou naquela expectativa. Quando ela chegou lá, a tela estava em branco, aí ele falou assim: agora você vai levar o seu quadro. E ele assinou, é o quadro famoso escrito Picasso, só assinou grande o nome dele. Aí a mulher ficou impressionada, mas levou o quadro, pagou o dinheiro, levou o quadro. Falou: que abuso, que absurdo, como é que ele faz um negócio desse? As pessoas chegaram para o Pablo Picasso e falaram assim: por que você fez isso? Falou: porque na verdade ela não queria uma obra de arte, ela queria a minha assinatura. Ela queria alguma coisa que tivesse a minha assinatura, então eu dei para ela a minha assinatura. E foi muito interessante que ele reclamou que ia pagar muito dinheiro. Aí ele falou: tem muita vida em cada uma dessas pinceladas, porque ele pincelava a assinatura dele e cada letra ele fez com uma cor diferente. Então tem muita história por trás disso. E aí eu fiquei pensando nisso. Essa semana estou tentando reler obras de arte. Eu tentei reproduzir aqui uma figura, ficou bem escura, porque isso aqui é Eucatex. Pintei de preto e depois vim com lápis de cor fazendo. Não sei se dá para você ver. Não sei se dá para você ver. É a figura, um trecho de uma pintura de Caravaggio que mostra o sacrifício de Isaac. Muito interessante essa pintura do Caravaggio, que mostra o sacrifício de Isaac. E eu fiz essa volta para a gente entender que é óbvio que eu vou ler esse texto de Gênesis, mas eu não quero falar do texto propriamente dito. Você já deve ter ouvido muitas mensagens em cima desse texto.
esse texto da entrega total de Abraão, que se transformou no nosso pai da fé, mas existe um caminho para Abraão chegar ao ponto de ser chamado de pai da fé. Existe um processo a ser desenvolvido na vida de Abraão, para Abraão ser chamado um homem afinado com a vontade de Deus, um homem de fé, porque a fé não é um interruptor que você aperta um botão e acende a luz. Não é assim que funciona. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas ela vai crescendo dentro da gente. E isso acontece de fé em fé. Tem gente que levanta a mão e fala: eu aceitei Jesus como Salvador, e acha que pronto, seu nome está escrito no livro da vida e está tudo certo. Olha, preste atenção nisso, porque tem uma parábola de Jesus que é muito claro em dizer isso. Tem gente que se precipita e levanta a mão, mas não cria raiz. Se você não criar raiz, você se arrisca a ser sufocado pelos problemas desta vida. Está escrito lá na parábola do semeador no Evangelho de Lucas. Então, como é que você vai criar raízes? Como é que você vai conseguir passar pelas dificuldades se você não tem a fé firmada no Senhor? Existe um hino que a gente cantava antigamente: a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. A gente também ouve na música popular: andar com fervor, que a fé não costuma falhar. Mas olha, cuidado com isso. O problema não é a fé, mas onde você deposita e como é que você mostra que a sua fé está firmada no lugar certo. Então eu quero fazer um passeio com vocês no livro de Gênesis, para a gente entender como é esse processo até Abraão ser chamado de amigo de Deus, até Abraão passar por essa experiência, que na verdade eu acho que o sacrifício de Isaac foi uma experiência mais do Isaac do que do próprio Abraão. Aliás, foi a experiência dos dois. E Deus vai provar a fé de Abraão. Você sabe lá que Abraão entregou até a coisa mais preciosa que ele tinha, que era o filho da promessa dele. Mas isso não começou assim. Isso começa lá no Gênesis, no capítulo 12. Quando Deus fala para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Ele ouve a voz de Deus. Abraão ouve a voz de Deus, não tem dúvida de que é a voz de Deus, e vai fazer o que Deus mandou. Para a gente ter um desenvolvimento na fé, no exercício da fé, a gente precisa ouvir a voz de Deus. A gente tem que saber separar o que é e o que não é a voz de Deus. Então a gente vê no capítulo 12 Deus chamando e Abraão indo. Depois você tem no capítulo 13 Abraão no Egito. E aí Abraão vai passar por todo aquele sufoco lá no Egito e vai aperfeiçoando a fé. Porque Deus vai se revelando paulatinamente, gradativamente na vida das pessoas. É muito interessante. A primeira coisa que eu quero destacar para você é que o caminho de fé é um caminho. Então é um processo. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas a fé se desenvolve num processo. A gente aceita Jesus como Salvador, mas a gente vai desenvolvendo a nossa fé. E não é à toa que o profeta Oséias vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Foi o profeta Oséias, e você sabe da história de Oséias. Se você não sabe, depois você leia. A história é pesada de Oséias, mas ele vai falar nisso. Então, eu quero deixar muito claro para você que o caminho de fé é um caminho e não um lugar para a gente chegar. Você começa com fé e vai desenvolvendo essa fé, como diz o Novo Testamento, de fé em fé. Então, o caminho de fé é um processo, e é um processo individual. Pensa nisso, que o caminho de fé é um processo individual. Não é seu pai que vai ter intimidade com você, não é sua mãe, não são as pessoas da igreja, não é o seu pastor, é você e Deus que devem desenvolver
nesse caminho. E esse caminho é feito, então, de um processo e um processo de intimidade. Olha, é diferente, intimidade é diferente, você tem que pensar que proximidade gera intimidade. E você precisa estar próximo a Deus para conseguir desenvolver essa fé que você deseja. Não dá para ficar longe de Deus e pedir para que Ele atenda seus pedidos se você nem conhece a Ele, você nem sabe como é a voz dEle. Você só ouviu falar de Deus, a minha mãe gosta, meu pai gosta, a irmã fulana de tal, a irmã de oração, o pastor vai orar por mim. Você pode fazer isso. E a igreja existe justamente para isso, para a gente começar a desenvolver a independência. E ter fé é acreditar no caráter de Deus. Mas como você vai acreditar no caráter de Deus se você não o conhece? Você tem que começar a conhecer. E a revelação de Deus, então, é gradativa. Vamos ler o texto? Gênesis 22, 9 a 19. Você vai ver a instrumentalidade do autor para nos dizer como é que se deu isso. Gênesis 22, 9 diz assim: chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e deixou no altar em cima da lenha. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! E ele lhe respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe façais, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste teu filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão um nome àquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até hoje: no monte do Senhor se proverá. E aí você pode ler todo o texto. É muito interessante que aquilo que eu falei para você, você percebe que é verdade. Deus ensina Abraão a obedecer. Abraão ouve a voz de Deus e ele obedece. Foi assim lá no começo, quando Deus chamou ele no capítulo 12, sai da tua terra e da tua parentela. Depois Abraão passou por todas aquelas dificuldades de Ló e Abraão, e Abraão, Deus abençoando Abraão ficando muito rico, muito próspero, mas mesmo assim eles tiveram dificuldade. Com toda a prosperidade, Abraão se separou de Ló, Ló foi para um lugar mais verde, Abraão ficou para um lugar um pouco mais seco, mais desértico. E você sabe que chegar no Gênesis 14, Abraão, vejam que o sacrifício de Isaque é em Gênesis 22, mas agora a gente está no Gênesis, já passamos pelo 12, estamos passando pelo 13, e no 14 Abraão vai juntar os seus guerreiros para enfrentar uma batalha para livrar seu sobrinho Ló. Vejam que a vida de Abraão não é uma vida de fé, mas é uma vida de exercício de fé. A fé se constrói no exercício, nessa caminhada. Não é à toa que Jesus, lá no Novo Testamento, vai dizer assim: aquele que quiser vir após mim, tome cada dia a sua cruz. Essa história de que a fé vem pelo ouvir, é ouvir a palavra de Deus. Não adianta você ficar só ouvindo músicas gospel, debates e tudo mais. O que você precisa é da palavra de Deus. Abraão ouviu a palavra de Deus aqui, nessa experiência com Isaque, mas ouve a palavra de Deus desde lá, desde o capítulo 12. E aí você sabe muito bem que Abraão faz uma oração de barganha com Deus, e ele vai interceder pelo seu sobrinho. E no capítulo 15, Deus vai falar para Abraão: Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão. Vejam que é a fé de Abraão se concretizando, se firmando, se estabelecendo, se fortalecendo. Isso aqui me lembra muito as academias de ginástica. Esta semana eu voltei a andar, porque eu fiquei pensando nisso,
que a gente tem que ter disciplina para muitas coisas. A gente tem que ter hora para dormir, hora para acordar, hora para fazer as tarefas e também hora para cuidar do nosso corpo. A mesma coisa a gente deve ver com a nossa vida espiritual. Qual é o horário que você separa para ler a sua Bíblia? Qual é o horário que você separa durante o dia para pensar na palavra de Deus? Salmo 1 vai dizer, ele é meu prazer, é minha meditação todo dia, de dia e de noite. Então a gente precisa disso para fortalecer a nossa fé. Por que eu lembrei da academia? Porque numa época que eu estava fazendo pilates, tinha também a sala de musculação e a gente fazendo pilates via escrito assim no fundo da academia: sem dor, sem ganho. Sem dor, sem ganho. Se você não for sofrer, se você não for teimar contra a sua natureza, se eu não lutar contra a minha natureza, eu vou continuar no mesmo lugar em que eu estou. É claro que o mundo me oferece N oportunidades. Vou ver uma série, vou assistir a uma novela, vou ver uma reportagem, mas e a sua relação com Deus? Como é que está isso? Então vamos lá. No capítulo 15, então Deus vai falar: eu sou o seu escudo e sou o seu galardão. E aí Deus vai afirmar para Abraão que ele vai ser pai de uma grande nação. É a primeira vez que Abraão tenta resolver o problema. Ele fala: ok, Senhor, já estou velho, mas eu tenho Eliezer aqui. E Deus fala: não é Eliezer, Abraão, não é Eliezer. Eu vou dar um filho que vai sair de você. E logo em seguida, depois de grande prosperidade do capítulo 15, você tem a história de Agar. Porque Abraão acreditava que Deus ia dar para ele uma descendência. E Abraão foi falar isso para Sara. E Sara falou: eu não dou conta não vai dar certo para mim não, mas você tem aqui a minha escrava Agar. Vejam que a gente passa por isso correndo, mas não é fácil para Abraão ter que administrar todas essas coisas, essas reclamações, essas falações, e ele ouve a voz de Deus e fala: você vai ser pai de uma grande nação, mas como que eu vou fazer isso? E Sara tenta resolver o problema, Abraão tenta resolver o problema com Eliezer. E aí você sabe bem da história e dos problemas que Abraão tem dentro da sua casa com Sara, entre Sara e Agar. Agar chega a ir embora grávida. E Deus traz Agar de novo para perto de Sara e o Senhor está fortalecendo a fé de Abraão. E é muito interessante porque quando eu me lembro lá do capítulo 12 que Deus vai falar para ele: anda na minha presença, ser perfeito, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele se dedicou a isso e todas as pessoas à sua volta foram abençoadas, mesmo a rebelde, a escrava Agar. Ela volta e ela aprende com Abraão como é que isso deve ser feito. Nasce Isaac, e no capítulo 17 a circuncisão e o pacto de Deus de novo com Abraão e Isaac. Deus fala, Abraão e Ismael, e Deus fala para Abraão que a questão de Sodoma e Gomorra vai acontecer. Tem toda aquela negociação que você conhece, mais um aprendizado para Abraão. Depois disso, Abraão e Abimeleque, capítulo 20, Abraão e Abimeleque. E finalmente, 25 anos depois, nasce da esposa de Abraão, Sara, que também era a mulher escolhida por Deus, do jeito que Deus queria. O Deus que faz as coisas impossíveis acontecerem, exige de Abraão paciência. 25 anos de caminhada para chegar ao lugar onde Deus queria. Não é por acaso que acontece isso aqui no capítulo 22, quando Deus pede para Abraão seu filho, seu único filho da promessa, e Abraão entrega Isaac. Ele já tinha deixado Ismael ir embora. Ismael já tinha ido embora com a sua serva Agar. E agora só tinha Isaac. E Deus de novo vai falar: me dá seu filho, seu único filho. Então vejam que
não estou falando só do Isaac, mas é a caminhada de Abraão. A caminhada de Abraão é a caminhada para fortalecer a fé que Abraão tinha em Deus. Eu não sei como é que Deus vai afetar a sua vida com esses momentos de pandemia, mas eu não tenho dúvidas de que Ele quer fortalecer a nossa fé. Ele quer firmar os nossos passos. Então a primeira coisa, você já viu junto comigo, a primeira coisa é que a caminhada de fé é um processo. A caminhada é um processo. A segunda coisa é que é a caminhada de um processo de intimidade. E você só tem intimidade com proximidade. Você só tem intimidade quando você mantém contato. A gente está tão distante e ao mesmo tempo tão próximos com essa internet. E a gente pode estar tão distante e ao mesmo tempo tão perto de Deus, através da oração, da leitura da sua palavra, do poder que vem do conhecimento de Deus. E o terceiro e último lugar, para você destacar, então, uma caminhada é um processo, uma caminhada com Deus se faz com intimidade, e uma caminhada com Deus sempre leva a gente ao conhecimento. Sempre leva a gente ao conhecimento e ao autoconhecimento. Porque a gente não se conhece. À medida que a gente vai andando com Deus e vai tendo intimidade com Ele, a gente vai conhecendo os nossos limites e Deus vai nos tirando dos buracos e nos colocando em lugar plano. Quando a gente começa a subir achando que é alguma coisa, Deus vai, derruba as montanhas e faz a gente ficar no nível que a gente deve estar. Olha, andar com Deus é andar sempre no limite. É sempre andar com emoção. Não existe desenvolvimento espiritual sem leitura bíblica e sem oração. Não existe. Não existe, por melhor que seja seu professor de escola dominical, por melhor que seja seu pequeno grupo, por melhor que seja o louvor em que você canta, tem uma hora que você tem que estar sozinho. Você e Deus. Fecha a porta do seu quarto, abre o seu coração diante de Deus e preste atenção no que Ele tem para falar com você. Então, guarda isso com carinho, porque nós temos andanças aí, peregrinações. Tem a andança lá de Santiago de Compostela, na Espanha, tem as romarias que existem por aqui, as pessoas andando, quem vai para São Paulo vê as pessoas andando na Dutra, até chegarem lá em Aparecida. É todo um sofrimento atrás de uma gratidão ou atrás de uma bênção, quando na verdade o andar com Deus é um exercício para a gente parar, para a gente refletir e para a gente ir se tornando cada vez mais parecidos com Jesus. Preste atenção, porque o nosso pai da fé, Abraão, foi exercitando sua fé a cada dia. E o desafio que eu quero deixar para você é que a gente só consegue isso com disciplina. Não adianta, a mesma coisa de dieta, né? Vou começar a dieta, sempre é na segunda-feira. Sempre é depois que terminar a pandemia. Sempre é depois da festa tal. Mas é só quando você coloca isso na sua cabeça e muda seus hábitos é que isso faz diferença. Depois de um tempo de exercício de leitura bíblica, depois de um tempo de exercícios físicos, seu corpo vai precisar de mais exercício físico. E olha que coisa maravilhosa tem sido estudar a palavra de Deus e aprender qual é o caráter de Deus. Deus é bom, mas o texto bíblico vai dizer: provai e vede que o Senhor é bom. Eu quero desafiar você, independente das atividades, dos movimentos que existem na igreja, de você se aprofundar, fincar as suas raízes e se aprofundar no conhecimento de Deus. Não é conhecimento intelectual. Eu sei as subdivisões da Bíblia. Eu sei, eu posso ganhar uma gincana de conhecimento bíblico. Mas o que eu estou falando com você é intimidade com Deus.
O que eu estou falando com você é você e Deus, sem ter necessariamente que prestar contas a ninguém, a não ser o próprio Deus e você mesmo. E aí esse andar com Deus vai incomodar. Vai incomodar porque ele, de vez em quando, fala para mim, você está exagerando. De vez em quando ele fala para mim, não tem necessidade disso. De vez em quando ele fala para mim, encara isso. É muito interessante essa caminhada com Deus. Isso é o que a Bíblia vai chamar lá na frente de epifania, que é aquela ideia de presença de Deus. E a gente não precisa de epifanias extraordinárias. Não precisamos disso. Sabe por quê? Porque agora a gente precisa olhar para dentro e olhar quem é que está aqui dentro, quem mora aqui dentro. A epifania acontece dentro de mim, porque Deus mora dentro de mim. Então a minha oração é que você atravesse essa pandemia certo de onde está o seu coração. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o seu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Presta atenção, deleita-te, tenha prazer nesta lei do Senhor. E quem medita na lei do Senhor dia e noite é sem dúvida nenhuma como árvore plantada junto a ribeiros d'água. Minha oração é que nós sejamos boas árvores, árvores saudáveis, árvores que produzam e que deem fruto. Eu comecei dizendo sobre a história do pastor. As pessoas ficam maravilhadas como ele responde as perguntas com tanta sabedoria. Mas tem muito estudo aí, tem muito tempo de leitura bíblica, tem muito tempo de pastoreio para que ele possa fazer isso. Às vezes a gente fica admirado como ele consegue sair de determinadas situações, mas olha a caminhada que foi trilhada até agora. Olha a caminhada de Abraão, olha a caminhada dos grandes heróis da fé. Eles fizeram as coisas acontecerem, mas não eram apenas atividade, eles estavam firmados na palavra de Deus. E hoje a maior necessidade que eu, Hudson, sinto é de conhecimento da palavra de Deus. Prossigamos e continuemos a conhecer o Senhor. Que Deus te abençoe e que nós tenhamos um final de domingo e um final de pandemia debaixo da graça e do poder de Deus. Amém.